do Senhor, mais uma vez estudando a palavra de Deus, e o nosso tema de hoje é crendo na ressurreição do corpo e na vida eterna. Muito bom esse tema. É um pouquinho difícil de compreender, mas tem uma dica importantíssima para você: fé. Esse tema de hoje, você vai crer por fé. É a única explicação que você vai ter compreensível se você usar a sua fé. Muito bom. Nosso texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 22 a 25 e versículos de 50 a 57. Porque assim como todos os homens morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O texto é um pouco difícil de compreensão, mas em suma, resumindo esse texto, Paulo escreve aos Coríntios, à igreja de Coríntios, porque existiam alguns cristãos ali que não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Então, eles foram educados, instruídos por Paulo a respeito da ressurreição de Cristo e dos crentes, né? Daqueles que aceitaram a Deus e aceitaram a Cristo. Ele explica isso. Então, essa ressurreição vai demonstrar a Satanás que ele não teve força, entendeu? Com o pecado que ele lançou à humanidade, ele não teve força. Então, se perde aí a força quando Cristo transforma o fiel, entendeu? Num corpo glorificado para viver eternamente. Basicamente é isso. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição, com uma pequena introdução desse tema. Nós estudamos
lições passadas sobre a pessoa de Jesus Cristo, estudamos sobre o reino de Deus, estudamos o plano de Deus para a humanidade, né? E nós estudamos também parte das doutrinas cristãs, né? As principais doutrinas nós estudamos, se você se lembrar de aulas passadas. E hoje nós vamos com a última lição do segundo ciclo, né? E ela vai falar da transformação que o crente passa quando Jesus voltar, né? E existe vida após morte? Com certeza existe. E existe uma vida eterna. E nós podemos perceber no mundo atual que as pessoas estão muito apegadas aos bens materiais, aquilo que ela consegue pegar, né? Aquilo que ela consegue sentir no tato. E você pode perceber que o mundo corre para isso, para o poder, para os bens materiais, aquisição. Então, para eles, a aquisição de bens é o que importa. A riqueza é o que importa. Quando eles têm, então eles são felizes, eles têm felicidade na sua vida. Mas a palavra de Deus vai de encontro a isso. Ela não mostra que os bens materiais são mais importantes na vida do homem, porque existe a eternidade. E para a eternidade, essas coisas materiais não vão. Então, é importante que nós percebamos que as coisas materiais são boas para nós, para o nosso uso, mas não são tão importantes quanto a vida eterna. Na igreja de Coríntios, onde havia esse problema, Paulo ele descreve o seu ensino, ele mostra que há uma importância na questão da ressurreição, porque os textos bíblicos vão mostrar, né, Lucas mesmo descreve a ressurreição de Cristo, no capítulo 24, também ele fala no capítulo 1, ele descreve que o que os antigos descreveram sobre a vinda de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, o que os profetas escreveram, Lucas ali no primeiro capítulo do seu livro, ele descreve, ele afirma isso. Então, o que Lucas descreve é com base no que os profetas, os antigos, descreveram. E é fato, Jesus veio, morreu e ressuscitou. E com ele vão ressuscitar aqueles que creem, como eu falei no início, fé. É preciso ter fé, né? Então, creem em Jesus, então ressuscitarão junto com ele, né? Ele ressuscitou, foi o primeiro, como diz o texto que nós lemos. Isso é fato. Então, o Senhor ressuscitou e nós também vamos ter um corpo transformado em um corpo incorruptível. Essa é a importância na atualidade de hoje, né? É o que importa para nós, é o nosso primeiro tópico. Segundo tópico, a natureza da ressurreição do corpo. Bom, o corpo é incorruptível quando ele é transformado por Cristo, né, na sua vinda. Ele será transformado e terá um corpo de glória. Aí você pode me perguntar, mas como será isso? Como acontecerá? A palavra de Deus diz que o corpo, o ser que morreu, o crente que morreu em Deus, antes de Cristo, ele está aguardando o tempo de Jesus voltar. E nesse momento em que Jesus volta, ele vai ser transformado. Será reunido todas as partículas do corpo dele, e ele será transformado em um corpo incorruptível de glória. Será feito assim, desta forma. Você pode me perguntar como isso acontecerá?
A Bíblia não relata detalhes dessa transformação. Mas nós podemos pensar junto com a palavra de Deus, que isso será um feito grandioso por parte do Espírito Santo. Com certeza é Ele quem vai reunir todas as partículas, todos os membros, os órgãos, e transformará aquele corpo em um corpo de glória na vinda do Senhor. E o corpo daquele que está vivo, aguardando a volta de Cristo, como eu, você, no tempo presente, aqueles que morreram também, aqueles que estão presentes, acreditaram em Cristo, aceitaram a Cristo, este também, quando Jesus voltar, terá um corpo transformado. Da mesma forma, será transformado em um corpo de glória, né? E se encontrará nas nuvens com o Senhor. E viveremos eternamente, né? É um corpo de ressurreto, né? Transformado. Terceiro tópico, nós vamos falar da esperando a vida eterna. Né? Nós precisamos aguardar a volta de Cristo, porque aquele que acredita em Cristo, tem fé em Cristo, entregou sua vida a Cristo e tem a sua vida transformada pela palavra de Deus, está em constante transformação de pensamento e atitudes, esse aí que deseja agradar a Deus, né, a Bíblia diz que ele será um justo, ele é um justo e aguardará a volta de Cristo, e Cristo transformará e levará para o céu. Mas também a Bíblia vai falar daquele que é ímpio, e os ímpios são muitos na face da terra. A gente pode perceber que homens maus praticam maldades e cada vez mais buscam o seu próprio interesse, né? E eles não têm interesse nenhum em Deus, eles inclusive rejeitam a Deus, rejeitam a sua palavra. Nós vemos nos movimentos da humanidade, das festas, dos seus interesses. Recentemente o Brasil passou por uma situação difícil, constrangedora, que homens, naquela festa do carnaval, em fevereiro, arrastaram um ser humano que representava Jesus. Então, essas atitudes demonstram rejeição por Deus. Então, a Bíblia vai tratar esses homens como ímpios. E esses ímpios não têm parte no reino de Deus. Não subirão se eles não se converterem, se eles não aceitarem a Cristo e se arrependerem dos seus pecados. Então a Bíblia vai falar sobre os ímpios. E eles, se continuarem nas suas decisões, herdarão sim o inferno. É isso que a Bíblia nos relata. Vai levar eles para o inferno. A eternidade do inferno é que aguarda eles. Bom, interessante então que nós precisamos compreender que há uma transformação no corpo matéria. E esse corpo será transformado em um corpo incorruptível, sem corrupção, sem perversão, sem adulteração. Então terá um corpo transformado em glória, incorruptível. Para fazer o quê? Para viver a eternidade. Com quem? Com Cristo. E nós aguardamos a sua volta para que esse dia dessa transformação aconteça. É por fé que você deve crer, acreditar nisso. Porque é difícil explicar como isso vai acontecer, né? Que é um evento, é um fato espiritual. Você não consegue entender racionalmente. Tem que ser por fé. Então, nosso texto de hoje, nosso tema de hoje é acerca da volta de Cristo e que o nosso corpo será transformado em um corpo de glória e nos encontraremos com o Senhor para viver
no seu reino. Nós, agora neste momento, concluímos a lição e vamos orar a Deus, entregando essa mensagem ao seu coração. Querido Deus, te louvamos e te bendizemos e te agradecemos por tua palavra que nos instrui, nos faz entender o que acontecerá no futuro. E a tua palavra, Senhor, nos garante que nós, se permanecemos nela, nosso corpo será transformado em um corpo de glória para vivermos junto contigo na eternidade. Senhor, continua nos ajudando a permanecer firme no teu caminho, ó Deus, fiel a ti, preservando a tua palavra, Senhor, preservando a tua lei em nosso coração, que possamos alcançar de ti, Senhor, mais e mais fé, porque queremos chegar até os céus, agradando e obedecendo a tua palavra. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus.